Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo Faria e hoje eu vim aqui falar mal de Golang. Primeiro um disclaimer rápido, ao longo da minha carreira eu já trabalhei no back-end com várias linguagens. Já trabalhei com Java, com Ruby, com C++, com JavaScript, com Golang. E claro, as minhas opiniões aqui desse vídeo são baseadas na minha experiência com essas 5 linguagens. Aí você vai falar, Ricardo, por que falar mal da linguagem? Esse é o meu segredo, eu acredito que as pessoas só falam mal daquilo que elas entendem. Se você eventualmente vai naquele eventinho de tecnologia e lá alguém te apresenta uma linguagem ou qualquer coisa e ela só fala bem, das duas uma. Ou ela tá te vendendo aquela parada e não tá te falando, ou ela não usou essa parada em produção. Só sabe falar dos defeitos quem usa na prática. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. 5 coisas que eu odeio em Golang. Acho que uma das coisas que eu mais odeio em Golang e que muitas pessoas que eu converso compartilham do mesmo ódio, é o error handling. É muito comum, na maioria das linguagens, você ter fluxos de exceção muito bem definidos. Então, basicamente, você consegue lançar uma exception de uma camada superior da stack, e essa exception ela vai descendo até o momento que ela for tratada. Tudo bem, se você não tratar, em algum momento vai estourar a sua stack e vai acabar o seu programa. Mas assim, é bem comum que você tenha uma forma de dizer assim, olha, propague esse erro para baixo até o momento que ele for tratado. Infelizmente, no Golang você não tem nada do tipo, você tem que fazer error handling manual. Olha só, esse daqui é o projetinho que eu apresentei no vídeo passado. Aqui você tem, por exemplo, um método pedindo para poder fazer o create de company. E aqui, a cada operação que eventualmente ela possa lançar uma exception, eu preciso necessariamente tratar a exception. Aqui nesse fluxo, ele já está tudo em uma linha só, mas é bem comum que a gente faça algo assim, ó. E aí beleza, você tem uma linha recebendo o resultado e outra sempre seguindo de if diferente de null, você faça a ação de erro. Qual que é o problema disso? Quando você vai para métodos, por exemplo, de serviço que vão fazer várias operações no banco e coisa do tipo, isso polui muito o código. Olha só esse código aqui, ó. Eu mandei dar o get no usuário e logo em seguida eu preciso fazer um tratamento de erro manual para poder printar a mensagem e voltar o erro para trás. A dificuldade disso é que basicamente toda ação que eventualmente seguir de erro, ela segue com mais 3 linhas embaixo de tratamento de erros. Não é incomum você pegar, por exemplo, classes de serviço no Golang que mais da metade dela é código de tratamento de erro, porque você vai lá, pega uma informação, ela pode ter dado erro, você tem que fazer o if do erro. Você vai lá, faz uma modificação, pega o resultado de erro, tem que tratar o if do erro. O principal problema que eu vejo nisso é que, como eu tenho que dar retorno no erro, isso dificulta eu, por exemplo, extrair o tratamento de erro para outro método. Por quê? Se eu extrair, eu ainda assim vou ter que checar para ver se é erro para poder fazer o return. Você ter a possibilidade de fazer um throw facilita muito. Por quê? Porque eu posso mover isso para outro método e vir aqui, beleza, né? Eu faço o throw do erro, claro que não vai compilar porque o Golang não tem essa opção, e aí eu poderia dizer só isso aqui, ó. Trate erro. Se tiver erro para tratar, ele vai lançar a exception para trás. Se não, ele vai seguir a vida. Tá vendo como ficou mais enxuto aqui o meu código de leitura? Então, essa é uma das coisas que eu particularmente odeio muito no Golang. Principalmente pela possibilidade de você inserir bugs inesperados. O que eu quero dizer com isso? É que basta você não tratar o erro aqui. Às vezes as pessoas fazem isso aqui, ó. Faz um underline e fala assim, isso aqui não vai dar erro não. E aí beleza, não trata o erro. Ou então, às vezes a pessoa faz o if aqui, até faz alguma coisa, por exemplo, faz um log erro, mas esquece de dar o return, e aí o código segue para frente. Aí você vai falar, Ricardo, mas isso é um programador que errou. Mas aí eu te respondo, quem é que não erra? Eu trabalhei com vários programadores ao longo do tempo, eu certamente já errei isso aqui em algum momento, e eu topo vários códigos aonde eu falo assim, cara, parece que tá engolindo a exception. Aí você vai ver o que em outras linguagens fica mais claro de você ver que alguém fez um try catch cala a boca, né? Faz o try catch, no catch não ocorre nada. Aqui às vezes pode passar despercebido, você vai ter que ter um olhar mais clínico com o código. O segundo ponto que eu odeio no Golang, e esse talvez seja um pouco por conta da minha experiência com o IDE,
seja a forma como você define que você está implementando uma interface. Para quem não conhece do Golang, para abrir uma interface é muito trivial, né? Você abre aqui a interface e coloca os métodos. E para fazer a implementação, basta que uma struct, o que aqui seria equivalente a uma classe, ela diga que ela está implementando todos os métodos definidos naquela interface. Então, por exemplo, eu defini aqui 5 métodos: create company, get company, update company, delete, list. E aí, eu criei esse struct, company service. Quando é que eu digo que company service está apto a ser uma implementação aqui dessa interface? Quando company service implementar todos os métodos descritos aqui. Então, legal. Ela está implementando, então isso torna ela apta a ser retornada aqui, por exemplo, como uma referência, né? Você vê, eu estou devolvendo um company service minúsculo que é struct, né? Como se ela fosse a interface aqui, company service, que é a maior. Se eu removo uma das implementações aqui, ele já vai falar assim, ó, não tem mais como retornar. Por quê? Porque o company service pititico, ele não implementa a interface company service completamente. Ele está até reclamando aqui na ideia, né? Vocês estão vendo que está faltando a implementação do create company. Só que qual que é o problema disso? Muitas vezes ocorre de a camada de serviço, por exemplo, ela ter os mesmos métodos que você tem na de repository. É claro, assim, em projetos maiores, né, isso aqui vai diferir em algum momento. Mas em projetos menorzinhos, assim, esses que é um CRUD muito besta, né, você vê, as entradas são as mesmas. Tecnicamente, a interface aqui, ela poderia ser até a mesma. Eu não precisaria, por exemplo, falar que aqui é company repository. Se eu voltasse aqui como company service, tá vendo? A implementação ela é apta a atender os dois. Só que qual que é a dificuldade? Vamos supor que eu estou aqui em determinado método, aqui mais para baixo, e beleza, eu estou chamando aqui o company repository. O company repository, ele é uma interface, né? Eu uso aqui uma interface, vocês estão vendo que ela entra aqui a interface. Só que aí eu falo assim, beleza, então pode ter múltiplas implementações para isso. Como é que eu faço para achar qual que é a implementação que eu instanciei aqui, né? Quem que é apto? Quando eu estou no IntelliJ, eu posso fazer o Ctrl Alt B, e aí o Ctrl Alt B vai me mostrar quem são os aptos a implementar essa interface. Tá vendo aqui quem é apto? Tanto o Company Repository quanto o Company Service. Eu não sei aqui quem é de fato a implementação, salvo pelo fato de que eu estou lendo aqui que é a variável Company Repository, né? E aí eu vou assumir que ela seja aqui, mas o mais correto seria o quê? Vou ter que vir dar um Alt F7 aqui na instanciação, aí beleza, eu vim no Company Service, aqui eu também, pode ser que o repository esteja produzindo qualquer outra coisa, poderia ser um mock, alguma coisa, né? Aí eu tenho que abrir, aí beleza, legal, tá voltando aqui para mim, é um Company Repository. Isso é algo que me atrapalha muito no dia a dia, principalmente quando você tem possíveis múltiplas implementações que eu chaveio dependendo de alguma config, isso atrapalha um pouco. Por outro lado, isso talvez seja uma das coisas muito boas do Golang. Por quê? Você pode usar uma lib externa que talvez não te dê uma interface para você usar e você pode manualmente criar uma interface e dizer assim, olha, beleza, a minha interface são esses métodos que são os que eu uso lá dessa lib. Automaticamente a lib vai ser considerada uma implementação dessa interface, mesmo que eu não tenha algo dizendo assim, olha, ela implementa essa interface. Coisas que não é possível, por exemplo, você fazer no Java. Se a pessoa não te fornecer uma interface, você vai ter que criar um wrapper ali para poder não se acoplar à lib externa. O terceiro ponto que eu odeio em Golang é a falta de funções básicas para você poder manipular um array ou um mapa. É bem comum em todas as linguagens, você vai precisar em algum momento transformar uma lista, achar elementos duplicados, todas essas operações que elas são muito triviais assim do dia a dia, você precisa fazer sorte, esse tipo de coisa. E no Golang não existe no pacote principal ainda funções tão simples como essas. Existe, eu vou agradecer aí ao John do meu trabalho que compartilhou comigo, uma RFC, alguma coisa desse tipo, rodando no Golang para saber se os desenvolvedores querem que essas
funções sejam incluídas na linguagem. As funções já estão prontas, eles só estão na dúvida se inclui ou não. Aí eu te pergunto, desenvolvedor Golang, mas que diabo, por que você não queria ter um find by ou um find duplicates dentro do seu array? Por favor, incluam isso, para mim é básico. Você que é programador JavaScript, como eu já fui, pode estar se perguntando, mas não é normal todas as linguagens, você não tem que fazer isso na mão? Não, não tem. Por exemplo, no Java, a partir do Java 7, não, Java 8, você passa a ter operações, por exemplo, de string, no Kotlin, isso é bem padrão, e é algo que trouxe muita gente de volta para a linguagem, porque a linguagem ficou muito mais poderosa, muito mais prático de você trabalhar. Quando eu estou fazendo isso aqui no Golang, eu me sinto como se eu tivesse voltado para 2010, sem brincadeira mesmo. Um código muito simples. Se eu precisar filtrar aqui o meu array de usuários, eu preciso primeiro criar um array, né? Aqui um slice, no caso. No Golang tem uma diferença que eu não vou abordar aqui entre um array e um slice. O slice basicamente não tem tamanho definido e ele vai crescendo. Eu criei aqui uma slice, aí eu preciso fazer o for em cima do users, aí aqui eu vou comparar para ver se o last name ele bate com o outro, o equal fold é sem considerar o tamanho da case, né? Então, em ambos os casos isso daqui daria certo. E aí eu tenho que todas as vezes fazer o append aqui no array do novo elemento que eu estou filtrando. Aí depois eu vou e dou o retorno. Aí você vai me dizer, Ricardo, mas várias linguagens você tem essa mesma implementação, é só syntax sugar. Mano, eu adoro syntax sugar. Se a linguagem vai saber fazer isso daqui por baixo dos panos, ela que faça, entendeu? Me dá um syntax sugar onde eu faço, ó, users.filter. Beleza, isso aqui seria uma implementação legal. Aí eu já venho aqui e já atribuo, né? Acabou, é isso que eu queria. Eu queria fazer essa operação aqui uma linha só. Se eu puder até já dar um return aqui, ó, para mim melhor ainda. Aqui eu trouxe outro exemplo, que é o exemplo meio besta, porque eu poderia já trazer direto do banco só o last name, mas vamos supor que eu queira trazer assim só o last name. Eu vou buscar os usuários e aqui internamente eu vou fazer uma transformação. Por favor, programador, dê preferência por trazer isso do banco, não faça essa besteira, isso aqui é só uma demonstração. Então beleza, eu tenho que criar o array, pegar aqui, apendar os last names, né? Tá péssimo o nome aqui, ó. Last names. Aí vamos supor que eu queira remover as duplicatas. Para remover as duplicatas no Golang eu não tenho set, eu tenho só mapa. Então eu peguei aqui duas implementações de remoção de duplicatas, vocês vão encontrar as duas aí na internet. Basicamente aqui a pessoa usou um mapa para poder falar assim, olha, beleza, o mapa eu boto na chave, né, o valor do elemento que eu quero, então eu vou colocar aqui faria. A próxima vez que eu bater aqui o faria também, né, ele vai falar assim, ó, para mim, encontrei, então eu não vou incluir aqui a duplicata, né. O Golang poderia muito ter um set, por exemplo. Eu sei que o set internamente ele é um mapa e ele usa a mesma coisa, mas novamente eu quero syntax sugar, eu quero coisa que me agilize a vida. Aqui também eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu fiz um mapa, só que eu sempre adiciono o elemento. É bem comum que as pessoas façam aqui, ó, uma interface e aqui ele só bota, por exemplo, new, para poder nem criar o boolean, né? E aí, beleza, eu posso ir botando os valores, né? Como a chave nunca é duplicada, no final das contas eu só itero sobre a chave, fazendo um append e retorno elas. É uma forma de você tirar duplicatas. Mas, novamente, queria ter que fazer isso? Não queria. E aí eu vou dar só uma palhinha aqui de uma lib muito boa para vocês. É a lib equivalente ao Lodash do Golang. Se você, inclusive, pesquisar aqui, ó, Lodash Golang, você vai cair aqui na Samberlow. Ela é uma lib matadora, super importante para você não ter que ficar implementando essas coisas na sua mão. Porque muitas vezes os desenvolvedores vão lá e ficam criando isso daqui como motivos. Pelo amor de Deus, gente, não precisa fazer isso. Usa uma lib que já está pronta. Então, por exemplo, aqui você tem filter, para você pegar só um determinado valor. Você tem mapas para você fazer transformação de arrays. É uma lib muito importante, agiliza muito o trabalho e torna a legibilidade muito melhor do seu código. Quarta coisa que eu odeio em Golang,
o uso excessivo de context. E com uso excessivo, eu não estou querendo dizer que a gente usa errado, não. É como a linguagem é projetada para ser feita. Mas um negócio que me incomoda muito é assim, em toda a execução, por exemplo, de uma request no back-end, ela recebe um contexto, né? E esse contexto ele é propagado ao longo do tempo. Existem outros tipos de contexto no Golang, por exemplo, context.background, que é para você dizer que você está executando uma operação em background. Contexto de timeout, que você vai dizer assim, olha, esse contexto ele é para durar 30 segundos, depois de 30 segundos, se eu não tiver resposta, finaliza ele. Isso confere ao Golang uma capacidade muito importante, que é, por exemplo, o contexto de HTTP está aqui, e se em algum momento quem está fazendo um request para ele desistir da request, o contexto vai ser cancelado e as operações elas vão parar de ser executadas. Isso é muito importante. Por quê? Se eu dei timeout fazendo um request para você, eu não quero que você complete a operação. Coisas que em várias linguagens, se eu fizer um request para um serviço HTTP e eu desistir dessa request, ela ainda vai ser executada lá no servidor. No Golang não, vai ter formas de ele saber que a pessoa desistiu daquele contexto e finalizar a operação. Por outro lado, isso vem com o custo de ter que propagar o contexto em todas as operações. Então, por exemplo, aqui é o meu endpoint, eu recebi aqui context, obtive o contexto da request, você vê que aqui ele já tem outro contexto, né? Mas é o contexto do echo, eu quero o contexto do Golang mesmo. Então, beleza, eu obtive aqui o context, no create company, eu passo o context aqui dele. Aqui, ó, você vê, eu fui para a interface, né? Aí eu quero quem são as implementações. Eu não quero repository, eu estou no serviço. Então, beleza, eu passei o context aqui, e aí, ou seja, no próximo aqui, eu tenho que ir, novamente o mesmo problema que eu comentei com vocês, eu vou para o repository, e aqui, legal, não está implementado, mas se eu tivesse, por exemplo, uma operação no banco, alguma coisa assim, eu ia ir passando esse contexto. A dificuldade disso daqui é o quê? Você está sempre com o contexto aqui. Isso dificulta um pouco a leitura dos métodos. Você vê, ó, todos os métodos aqui, primeira coisa que você vê não é o valor que é importante, é sempre o contexto que vem no começo. E sempre corre o risco também de alguém falar assim, olha, não fizeram aqui para chegar ao contexto aqui, né? Aí a pessoa vem e ao invés de ir lá e alterar o fluxo para trás todo, né, para poder ir passar o contexto do jeito que tem que ser, ela vem e passa que é um context background. Isso daqui mata porque ele quebra aquela capacidade do fluxo, né? A gente usa muito o contexto também para poder apendar informações importantes da request, que às vezes vão ser usadas num log, alguma coisa do tipo. Então, quando a pessoa vem e usa o context.background, ela quebra completamente o rolê. Quinta coisa e última que eu odeio em Golang, Field Alignment. Para quem não conhece de Golang, pequeno detalhe. Golang ele faz o seguinte, toda vez que você define um objeto, ele vai criando os elementos na ordem que eles foram definidos. Então, por exemplo, lá na alocação de memória, o Employee State Unalignment, ele vai primeiro alocar o ID, depois o isActive, depois o age, depois o name, depois o SMART. Qual que é o problema disso? Alocar todos eles na ordem sem ter nenhuma inteligência gera problemas de padding. Aí você, programador que talvez seja um pouco mais iniciante, padding é o seguinte, eu preciso de um tamanho X em determinado momento, por exemplo, na memória. Vamos supor aqui uma alocação de 8 bytes, que é justamente o caso que a gente vai tratar. Um ID int64 gasta 8 bytes, então cabe 8 bytes em sequência, certo? Se eu precisar de um name que é string, que são 16 bytes, aqui no Golang acho que são 8 por ponteiro, 8 por valor. O que vai ocorrer? Ele vai colocar os 8 primeiros numa casa, né, nos primeiros 8 bytes, os 8 próximos nos próximos 8 bytes. Qual que é o problema de Field Alignment e Padding? Padding vocês vão encontrar em várias vezes quando você pensar em binário. Por exemplo, aqui, se eu definir o isActive, ele é um boolean, gasta 1 byte só. Qual que é o problema? Se eu boto o age aqui, que é o int64 na frente, que ele é 8 bytes, não cabe 1 mais 8 bytes, né? Então, ou seja, eu não consigo fazer as duas informações aqui caberem no mesmo slot da memória de 8 bytes. Então, ou seja, o isActive, ele tem um padding, ele tem 7 bytes agora, que são completamente inúteis. Por quê? Porque o age, ele não consegue entrar no mesmo slot de memória que isActive. Basicamente, gera um problema de desperdício.
Então, por exemplo, se eu criasse aqui outro registro aqui no meio, né, isEnabled também, eu teria novamente mais desperdício de 7 bytes. Isso aqui, eu preparei um exemplo muito prático aqui para vocês. Basicamente, eu criei um main que ele vai instanciar aqui os dois employees, né, e printar para mim qual que é o tamanho de cada um em bytes. O tamanho do primeiro, 48 bytes. Por quê? Porque tá vendo? Aqui rolou o desperdício de 8 bytes, que é justamente a diferença para o outro aqui, ó. Para o aligned, né? Aonde, ao invés de usar a ordem que eu defini uma ordem já inteligente, já pensando no memory alignment. Então, ou seja, eu joguei os dois boolean aqui para o final, de forma que 8 bytes ocupou uma trilha, 8 bytes ocupou outra trilha, 16 bytes ocupou mais duas trilhas ali, e agora esses dois aqui que são 1 bytes, beleza, eles conseguem ficar juntinhos. Eu ainda estou desperdiçando 6 bytes aqui na frente, mas eu não coloquei padding no meio do caminho. Se você for contar aqui, ó, 8 com 8, 16 com 16, 32, ao todo, tecnicamente, esse objeto aqui deveria ocupar 34 de memória. Mas não é assim que as coisas funcionam, você vê que aqui ele está ocupando 40. Qual que é a diferença disso? É que, por exemplo, quando você instanciar isso daqui na prática, às vezes você puxou de um banco, precisou responder uma resposta um pouquinho maior, você vê, quando eu tiver 15 mil registros, um alocou 0,69 MB de RAM e o outro alocou 0,57. Então você vê que uma estruturazinha que ela é definida aqui na ordem de forma mal feita, isso vai gerar maior problema aqui na memória. Por quê? Porque você não responde só 15 mil em alta escala, mano. Você vai responder 500 mil registros. Isso vai gerando tanto problema de alocação de memória quanto depois de desalocação. E por que eu odeio isso? Porque a linguagem não é inteligente. Aqui, poderia muito bem o compilador vir e falar assim, ô seu animal, você não sabe o que você está fazendo. Eu vou mover para você esse elemento para cá. Para você que é programador, o que muda? Não muda nada, né? Ele ia ter que, talvez, se você usa aqui a instância desse serviço e instancia aqui na mão, se você não passasse o nome, né? Ele está assumindo automático que é ID, o compilador precisaria trocar as posições, mas o compilador faz isso, é melhor do que eu desperdiçar memória em produção, né? Então, para isso aqui, para poder fazer o workaround disso, a gente tem linters para poder checar. Então, por exemplo, deixei aqui no readme, passei o lint, ele está falando para mim, ó, a struct do size de 48 bytes poderia ser 40. E aí eu fico assim, caralho, então me fala onde é que está o problema. Não fala. Tem alguns lints que resolvem, tem outros que não. Olha só, depois desse breve hate, eu queria falar para vocês que assim, o Golang, ele nasceu para resolver um problema muito específico de alta escala do Google. E nesse ponto, a linguagem brilha mesmo. Quando você precisa de alta escala, um scaling muito rápido, poucas coisas sobem tão rápido quanto uma app Golang. Você vai subir ali com um consumo muito baixo de CPU e memória em pouquíssimos segundos. Coisa de 3 segundos, tá sua pod lá pronta para poder receber request, gastando pouco recurso, dependendo da sua perspectiva, principalmente de memória, que às vezes não tem como você correr, né? A alocação de objeto é a alocação de objeto em basicamente quase toda a linguagem. Umas com memory footprint um pouco maior, outras menor, Golang é até pequeno mesmo. Mas assim, ainda assim, em um cenário de alta escala, memória vai ser necessário. Por outro lado, o que eu questiono muito é essa loucura com Golang que a sociedade está nesse momento. O que tudo bem, porque assim, depois de 12 anos de experiência, mano, essas coisas vêm e vão. As pessoas, todo dia, nasce a nova linguagem matadora. O que eu questiono muito é o uso de Golang, por exemplo, para fazer os seus CRUD aí, super pequeno da sua empresa, para fazer, às vezes, mesmo numa empresa grande, CRUDs onde você não tem throughput suficiente, porque esses ganhos de qualidade de vida, por exemplo, de você fazer transformação, uma injeção de dependência, um generics já largamente usado, né? O Golang generics veio acho que na 1.18, é bem recente, então tem vários projetos aí que nem tá usando generics ainda. Isso faz toda a diferença no ganho de produtividade. Então, às vezes eu olho um pouco torto para alguns projetos Golang.
Porém, não odeio de completa a linguagem, acho um pouco imatura, mas assim, eu trabalho com Java desde o Java 5, ele já foi muito mais imaturo, né? Se você trabalha com JavaScript, sabe que a linguagem também não é tão madura assim, o ECMAScript vai evoluindo, mas ainda está distante assim de você não ter que usar várias libs externas para poder fazer coisas que Syntax Sugar simples resolveriam. Então, é isso, galera. Agradeço aí para quem viu esse vídeo. Se você aí tá se remoendo de ódio, perdoa o pai aqui, eu só quis dar minha opinião. E é nóis, até a próxima, até ano que vem.